Descubra os milagres e ações poderosas de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. Hoje vamos explorar o Evangelho de Marcos e mergulhar nos incríveis milagres e na poderosa ação de Jesus Cristo. Prepare-se para se surpreender com as maravilhas narradas neste livro sagrados. Jesus, ao percorrer as cidades, encontrou um homem leproso que, em desespero, clamava por purificação. Comovido, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso, dizendo: "Quero ser curado, seja purificado." Imediatamente a lepra desapareceu do homem, e ele foi purificado. Jesus então o instruiu a não contar a ninguém sobre o milagre, mas o homem, transbordando de gratidão e alegria, espalhou por toda parte o que Jesus havia feito por ele. Esse ato de compaixão e poder revelou não apenas a capacidade de cura de Jesus, mas também sua disposição em acolher os marginalizados e transformar vidas com seu toque divino. Jesus estava ensinando em uma casa lotada quando 4 homens trouxeram um paralítico em uma maca, buscando desesperadamente a cura. Diante da multidão, eles não conseguiram se aproximar de Jesus. Então decidiram subir no telhado da casa, remover parte do telhado e baixar a maca com o paralítico bem diante de Jesus. Impressionado com a fé daqueles homens, Jesus olhou para o paralítico e disse: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Os escribas que estavam presentes questionaram em seus corações tal afirmação, pois apenas Deus poderia perdoar pecados. Percebendo a dúvida em seus corações, Jesus disse ao paralítico: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa imediatamente." O homem se levantou, pegou sua maca e saiu diante de todos, glorificando a Deus. Neste milagre, Jesus não apenas curou o corpo do paralítico, mas também demonstrou seu poder e autoridade para perdoar pecados e transformar vidas. Durante o ministério de Jesus, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos ouviu falar de sua fama e das curas que realizava. Cheia de fé, ela se aproximou por trás dele no meio da multidão e tocou em suas vestes, pois pensava: "Se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada." Imediatamente, ao tocar nas vestes de Jesus, sentiu que estava curada daquele mau. Jesus, percebendo que poder saíra dele, questionou quem havia tocado em suas vestes. A mulher, tremendo de medo e gratidão, se prostrou diante dele e contou toda a verdade. Jesus a tranquilizou, dizendo: "Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada do teu mal." Nesse momento, a mulher experimentou não só a cura física de seu corpo enfermo, mas também a restauração de sua dignidade e fé. Esse episódio ressalta não apenas o poder curador de Jesus, mas também a importância da fé pessoal na busca pela restauração completa. Ao chegar à casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, Jesus foi informado de que a filha dele havia falecido. Diante da tristeza e incredulidade dos presentes, Jesus disse a Jairo: "Não temas crer." Somente ao entrar na casa, Jesus viu o alvoroço e as pessoas chorando pela menina. Com profunda compaixão, ele disse que a menina não estava morta, mas dormia. Diante das risadas e zombarias dos presentes, Jesus tomou consigo apenas os pais da menina e alguns discípulos, e entrou no quarto onde ela jazia, tomando-a pela mão. Jesus disse: "Menina, eu te digo, levanta-te." Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. O espanto tomou conta de todos os presentes ao testemunharem o poder de ressurreição de Jesus. Este milagre não apenas restaurou a vida física da menina, mas também revelou o poder divino de Jesus sobre a morte e sua capacidade de trazer esperança e renovação, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao caminhar pelas margens do mar da Galileia, Jesus percebeu uma multidão seguindo-o com compaixão. Ele ensinou e curou os doentes que o buscavam ao cair da tarde. Os discípulos o alertaram sobre a fome que a multidão estava sentindo. Diante disso,
Jesus pediu que procurassem comida para alimentar todos. Um dos discípulos encontrou um menino com 5 pães e 2 peixes e os apresentou a Jesus. Diante desse pequeno alimento, Jesus deu graças, partiu os pães e os peixes e distribuiu aos presentes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, sobrando ainda 12 cestos cheios de pedaços. Esse milagre não apenas saciou a fome física das 5.000 pessoas presentes, mas também revelou o poder divino de Jesus sobre a escassez e sua capacidade de prover abundantemente para aqueles que confiam nele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos embarcaram em um barco para atravessar o mar da Galileia. Enquanto navegavam, uma grande tempestade se abateu sobre o mar, com ondas violentas que ameaçavam afundar a embarcação. Os discípulos, apavorados diante da fúria da natureza, acordaram Jesus, que dormia tranquilamente na popa do barco, com autoridade e calma. Jesus se levantou e repreendeu o vento e as ondas, dizendo: silêncio, aquieta-te. Imediatamente, o vento cessou e o mar se acalmou, trazendo uma grande calmaria. Atônitos, os discípulos testemunharam o poder de Jesus sobre as forças da natureza e questionaram entre si quem era aquele que até os ventos e o mar lhe obedeciam. Neste milagre, Jesus não apenas demonstrou seu domínio sobre a criação, mas também ensinou aos discípulos sobre a importância da fé e confiança nele mesmo nas tempestades mais intensas da vida. Ao chegar à região dos Gadarenos, Jesus foi abordado por um homem possesso por uma legião de demônios. Este homem vivia entre os sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, o endemoniado gadareno correu em sua direção e prostrou-se diante dele, suplicando por misericórdia. Jesus, com autoridade divina, ordenou que os demônios saíssem daquele homem e perguntou-lhes o nome. Os demônios responderam: meu nome é Legião, porque somos muitos. Com permissão de Jesus, os demônios saíram do homem e entraram em uma manada de porcos que pastava nas proximidades. A manada, enlouquecida, atirou-se precipício abaixo e pereceu no mar. O homem que antes estava possesso, agora estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Os moradores da região ficaram atônitos com o ocorrido e pediram a Jesus que se retirasse dali. Mas o ex-endemoniado desejava seguir a Jesus para estar sempre perto daquele que lhe trouxera libertação e salvação. Bartimeu era um cego mendigo que vivia à beira do caminho, em Jericó. Ao ouvir que Jesus estava passando por ali, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentava silenciá-lo, mas Bartimeu gritava ainda mais alto: Jesus! Ao ouvir seu clamor, mandou chamá-lo. O cego, lançando sua capa de lado, aproximou-se de Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: o que queres que te faça? E Bartimeu respondeu: mestre, eu quero ver, com compaixão. Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, Bartimeu recuperou a visão e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Este milagre não apenas restaurou a visão física de Bartimeu, mas também simbolizou a luz espiritual que Jesus traz às vidas daqueles que o buscam com fé e persistência. Ao chegar à cidade de Betânia, Jesus foi informado da doença grave de Lázaro, um amigo muito querido mesmo, sabendo que Lázaro já havia falecido. Jesus decidiu ir até lá para realizar um milagre que glorificaria a Deus. Ao chegar ao túmulo de Lázaro, Jesus encontrou Maria e Marta, irmãs de Lázaro, profundamente entristecidas pela morte do irmão. Com compaixão, Jesus pediu para que removessem a pedra, que fechava o túmulo. Em seguida, olhando para o céu, ele clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora! E diante dos olhos atônitos de todos os presentes, Lázaro, que estava morto há 4 dias e já cheirava mal devido à decomposição do corpo, saiu do túmulo com vida. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas e glorificaram a Deus por tamanho poder e misericórdia.
Este milagre não apenas demonstrou o poder absoluto de Jesus sobre a morte e a ressurreição dos mortos, mas também fortaleceu a fé daqueles que testemunharam esse grandioso evento. Após sua crucificação e morte na cruz, Jesus foi sepultado em um túmulo 3 dias depois. As mulheres que o seguiam foram ao sepulcro e encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes disse: Jesus apareceu a seus discípulos e a muitos outros, mostrando-lhes suas mãos e seu lado ferido como prova de sua ressurreição. Seu retorno à vida não foi apenas uma volta à existência terrena, mas sim a vitória sobre a morte e o pecado, cumprindo assim as profecias e confirmando sua divindade. A ressurreição de Jesus é a base da fé cristã, pois demonstra seu poder sobre a morte e oferece esperança de vida eterna a todos que creem nele. Se você ficou impressionado com esses relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqui encerramos nossa jornada pelo Evangelho de Marcos. Que essas histórias possam inspirar sua fé e renovar sua esperança na obra transformadora